De volta com o programa Fala Doutor, entrevisto hoje o doutor Cleuton Sarmento Lima. Ele é fisioterapeuta especialista em osteopatia, né? A gente está falando aqui sobre esse assunto, osteopatia, que o doutor Cleuton já me avisou aqui que não é novo, né? Mas eu mesmo não conhecia, né? Então, para mim é novo e eu tenho certeza que para muita gente da cidade aí, muita gente que está nos assistindo ainda não ouviu falar, né? Mas enfim, doutor Cleuton, osteopatia, qual é a diferença deste tratamento para os outros tratamentos convencionais? Ele é melhor, surte mais resultado, em quais tipos de doença? Enfim, dá uma aula para a gente aí sobre esse assunto. Bom, a osteopatia ela é dividida em três tipos de osteopatia, né? Que é a estrutural, a visceral e a craniana. Então, eu vou falar um pouco das três, né? A estrutural, na verdade, ela é embasada em tratamento manipulativo, né? Os populares estralos, né? Então, tem uma outra linha de tratamento que foi desenvolvida por um aluno do precursor do Dr. Steele, né? Da osteopatia, o Palmer, que desenvolveu a quiropraxia, que talvez seja mais conhecido, alguém já ouviu falar, que são aquelas manobras que fazem os estalos na coluna e tal. Só que a osteopatia ela tem um método, né, de avaliação refinado, que você vai pegar aquela região, por exemplo, o paciente chega com uma dor lombar ou uma queixa de dor na perna que está indo até o pé, um exemplo. Então ali, se ele, mesmo que ele não tenha uma ressonância magnética, eu vou fazer, a osteopatia, o profissional da osteopatia, ele faz uma investigação mais apurada. Por exemplo, ele faz certas perguntas que talvez no tratamento convencional não são feitas. Por exemplo, se esse paciente teve um entorse de tornozelo, é um dado importante. Né? Porque existe um mecanismo que eu vou explicar rapidamente, que é uma cadeia de lesões. Pessoas que viram o pé constantemente, ou em partidas de futebol, principalmente, que tem uma contusão maior, ela tem um mecanismo que vai acender uma lesão que pode chegar até a coluna lombar. Então, eu tenho um estiramento da musculatura posterior da coxa, que pode chegar até uma tensão na bacia, daquele lado, e fazer uma torção do osso da bacia. Consequentemente, eu vou ter uma adaptação do sacro que vai jogar uma carga, por exemplo, na última vértebra lombar, que aí, num prazo de 2 anos, por exemplo, o paciente pode começar, depois do entorse, ter uma dor lombar e não sabe por quê. Ele acha que é porque ele está errado, que é porque ele está fazendo algum outro tipo de posicionamento, de postura. E, na verdade, aquele entorse que ele teve há 2 anos atrás na partida de futebol pode ter desequilibrado essa estrutura articular, que no caso a bacia. Então, o osteopata vai chegar a essa cadeia de lesão para poder corrigir essa disfunção do osso. Então, por exemplo, às vezes o paciente tem uma hérnia de disco lombar, mas o ilíaco dele, um lado do quadril, está torcido. Então, a osteopatia vai lá, corrige o osso do quadril e vai tirar o sofrimento da hérnia de disco. Então, na parte articular, a gente trabalha mais com técnicas diretas, são as manipulações, né? A gente constrói alavancas, faz testes faciais antes para ver se Constrói alavancas como assim? São posicionamentos na hora de fazer a técnica, que a gente faz uma alavanca de torção da coluna, né? Cada região da coluna tem técnicas específicas. Então, por exemplo, na lombar tem um posicionamento específico para tratar uma vértebra que escorregou para frente, que rodou em flexão ou girou em extensão. Então, a gente faz esse diagnóstico, né? Sem raio-x, sem nenhum tipo de exame. Sem raio-x dá para saber isso? Exato. É um teste clínico, então o diferencial da osteopatia é isso. O paciente ele tem uma analogia do problema dele mais detalhada, além, lógico, a importância dos exames complementares, ressonância, mas ela tem esse poder de chegar à causa do problema. Doutor Cleuton, te cortando um pouquinho aí, o sujeito chega lá com o pescoço duro, né? Um torção, um torcicolo, né? A osteopatia vai ajudar? É mais fácil? Sim, inclusive a gente pega casos dessa natureza, torcicolos, a pessoa vai dormir, às vezes dorme com um mau jeito e acorda com o pescoço duro. Então, assim, na hora da avaliação é que a gente vai ver se há possibilidade, já naquele primeiro momento, de fazer a técnica de manipular, se for a vértebra, uma ou duas que tiverem em bloqueio, que a osteopatia vai tratar é bloqueio ósseo, né? Então, a gente pode ter, às vezes, numa sessão, se não for um torcicolo muito agudo, a gente conseguir já fazer a técnica. E após 48 horas, normalmente, a gente libera o paciente e pede dentro de 48 horas para dar um retorno, ou mesmo para observar. E normalmente, se for só o bloqueio das vértebras, o paciente não tem mais o torcicolo. Isso, às vezes, sem tomar nenhum tipo de medicação. Esse é o detalhe. Agora, a osteopatia é indicada só para quem tem dor na coluna? Não, essa é a parte estrutural, né, que a gente trabalha mais com essas técnicas que eu falei das manipulações para as vértebras. Mas a osteopatia vai mais além. Ela tem a parte, por exemplo, visceral.
É muito interessante porque você acha, às vezes, que os problemas da coluna, dores na coluna, vêm só propriamente de problema de disco, né, ou artrose. Na verdade, não é. Por exemplo, o fígado, ele tem ligamentos que se prendem nas costelas, né, e no diafragma, o ligamento triangular direito, o triangular esquerdo, o hepatofrênico. Então, por exemplo, se o paciente tem um padrão postural de ficar sentado o dia inteiro, ele pode, por compressão da região da virilha, ele pode perder a mobilidade do fígado. Então, o fígado é um órgão importantíssimo no mecanismo respiratório, inclusive. Quando a gente inspira, por exemplo, puxa o ar, o diafragma empurra o fígado e ele faz um pequeno movimento. E esse movimento ele precisa para o bom funcionamento. Então, se um órgão perde o movimento dele por um motivo postural, ou uma cirurgia que foi feita no fígado, ou uma cirurgia de vesícula, ficou uma aderência lá no fígado, esse fígado pode entrar em bloqueio e pode causar outras repercussões que podem também, às vezes, trazer sintomas na coluna. Eu já tive pacientes, assim, há pouco tempo, que operou uma pedra, como se fosse uma pedra na vesícula, mas no colédoco, né, que é uma região mais até melindrosa, que pode dar uma pancreatite e levar o paciente a óbito. E ela tinha dores horrendas na coluna, e a gente tratando e tal, até que foi feito esse diagnóstico da colicistite, e eu até fui um dos incentivadores que ela operasse rapidamente. E assim que ela operou, pouco tempo depois da recuperação, as dores nas colunas dela sumiram. Né? Então, uma dor de origem ou visceral, né? Você pode ter uma hérnia, uma hérnia de hiato no estômago, né? Ou então uma gastrite, né? Que está aguda e às vezes está queimando nas costas. Você acha que é a coluna e é a gastrite. Às vezes pode ser também o sujeito ter uma dor na região lombar e achar que é rim, que está doendo, e na realidade a dor ser a dor da coluna? Pode ter as duas situações, né? Porque o rim fica muito próximo, né, da coluna lombar, mas a dor do rim ela é mais lateralizada, tem um sintoma, né, que quem conhece dentro da osteopatia, você tem o conhecimento da fisiologia dos órgãos, né, como que eles funcionam, que sintomas que eles trazem, né? Então a gente consegue realmente fazer o diagnóstico diferencial, se é um rim ou se é a coluna. Né? Doutor Cleuton, você já deve ter ouvido falar isso, é uma expressão popular, espinhela caída. O que é isso? Afonso, vou falar uma coisa ao vivo. Eu pensei que você ia me perguntar isso e não deu tempo de olhar, porque até hoje eu não sei. Sabe? Eu imagino que... Tem essa... Você ouviu falar, esse é um termo muito antigo. Tem muito antigo, né? Tem até benzedores, rezadores, né? Espinhela caída. Mas não sei te explicar. Da próxima você vai trazer essa pra gente aí. Agora, para fazer esse tratamento, a osteopatia, né? A pessoa que te procura precisa de ter feito antes um exame, raio-x, ressonância, alguma coisa? Ou o diagnóstico é o fisioterapeuta quem faz na hora? Bom, há duas situações, né? Às vezes o paciente, ele, por um motivo de emergência, ou ele estava com uma dor muito forte, ele procurou um médico, né? E aí o médico faz a conduta ali medicamentosa, repousa, orienta o paciente e às vezes solicita um exame, né, complementar, um raio-x ou uma ressonância. Se esse paciente vier a chegar até a gente, né, já com essa bagagem, com o exame e tudo, vai facilitar o nosso tratamento, lógico. Quanto mais informações, né, da coluna, de tudo aquilo que está sendo avaliado, a gente tiver em mãos, melhor. Se o paciente não tiver nenhum exame e por conhecimento de alguém que fez um tratamento e deu certo e quiser procurar, pode procurar diretamente. O que nós vamos fazer, se a gente não realmente necessitar de uma avaliação mais apurada, um exame complementar, é indicar esse paciente para o ortopedista ou para o neurologista, se for relacionado à coluna, por exemplo, e indicar esse paciente para o profissional para que seja feita a investigação mais aprofundada dos exames e ele retorna para a gente ver, dentro da osteopatia, o que a gente pode fazer. Agora, para que a pessoa faça esse tratamento, tem que ter uma indicação médica ou o próprio fisioterapeuta pode chegar lá e detectar? Não, no seu caso aqui, nós vamos fazer a osteopatia. A vantagem do profissional da osteopatia, de você procurar, é o quê? A autonomia pelo conhecimento, igual eu falei, da avaliação diferenciada desses diagnósticos. Você tratar uma dor baseado somente num exame de imagem, é muito pobre, você tem mais coisas aí. Então, às vezes, se o paciente conseguir chegar a um profissional especializado nessa área, com certeza ele vai conseguir fazer ali, o profissional vai dar a orientação mais detalhada e vai avaliar ele detalhadamente e talvez já conseguir tratar ele naquela sessão, a dor que ele tem. Eu, particularmente, faço assim, quando o paciente precisa realmente, né, a gente tem que ter um trabalho interdisciplinar de um médico, ou seja, ortopedista, qualquer outra área, a gente tem que encaminhar para fazer uma investigação. Mas, no comum,
as dores que a gente pega no consultório, a gente consegue, se o paciente chegar diretamente, fazer os diagnósticos e já tratar naquele momento. Né? Agora, dor na coluna, doutor Cléo, para chegar no ponto de incomodar, é uma dor antiga ou pode ser uma dor recente, que a pessoa, tive um negócio aqui, eu tenho que ir no médico, eu tenho que ir no fisioterapeuta, então é aquela dorzinha persistente que vai acumulando, e a pessoa chega no ponto que basta, agora eu tenho que ir. O grande mal que eu vejo das pessoas que a gente, né, avalia o paciente, faz uma série de perguntas, a gente sempre observa isso. O sintoma, talvez ele ficou agudo de um mês, de uma semana para cá, mas você pergunta assim, quando você começou a sentir a dor? Então ele às vezes vai lembrar de 2 anos atrás, ou depois de uma queda de moto, ou uma contusão no futebol, ou uma partida de tênis, enfim. Então, eu costumo dizer que o problema ele já vem evoluindo ao longo de um tempo. Na verdade, os pacientes costumam conviver, né, tentar conviver com esses problemas, com essas dores, que eu considero a partir de 3 meses, né, eu considero já dor crônica, já é uma dor mais difícil de você acabar com ela assim numa sessão ou 2, que é o que a osteopatia propõe, né, tratar o mais rápido possível. Hoje a gente faz em consultório paciente de coluna, são 5, 4 sessões de osteopatia, uma semanal, e libera o paciente para uma outra técnica, ou Pilates, ou RPG. Então, a osteopatia basicamente vai tratar a dor, né? Só que, igual eu falei, infelizmente as pessoas costumam conviver com sintomas, fazendo automedicação, com medicamentos aí que você compra sem receita, né? Medidas caseiras, ou porque fulano falou que tomou, que deu certo, e aí às vezes o problema está instalando. Né? Então, às vezes, quando vai partir para uma investigação mais detalhada, descobre uma hérnia e fala, essa hérnia começou, foi semana passada. Não foi. Geralmente há muita formação de nódulos nas pessoas, né, doutor Cléo? Nas costas, principalmente, né? O que é isso, esse nódulo? Por que ele se forma? Qual a razão? Né? O que é isso? Como é que faz para desfazer? É algum problema postural? É algum problema de coluna? O que é? Sim, por exemplo, a região entre as escápulas, ou antigamente chamadas omoplatas, né? É uma região que a gente costuma verificar costas, isso né? muito. Isso. E essa região lateral também do trapézio, por quê? São regiões do membro superior, a gente faz uma infinidade de movimentos. Você dirige, você digita no computador, você faz um serviço doméstico. Então, essa musculatura de escápula, por natureza, ela já é mais fraca. Então, tem uma teoria que fala o seguinte, que existem áreas, podem existir áreas, principalmente nesses músculos que já são fracos, eles não têm muita vascularização, de terem áreas ali que o sangue não está chegando. Então, a fibra muscular começa a estar em degeneração. Então, é uma explicação que assim, a gente não vê muito na literatura, mas eu já pesquisei, que é o que responde por esses pontos que a gente aperta no paciente, ele falta chorar de dor. É verdade. Né? Então, esses nódulos a gente costuma, dependendo do estágio do paciente, às vezes ele tem que tomar algum analgésico, né? Se não for tão agudo, às vezes manualmente você consegue liberar. Tem um outro processo também, que são vértebras que podem estar em rotação. Na região torácica, por exemplo, a gente vê muito. Então, às vezes, o nódulo é porque a vértebra girou e empurrou o músculo e, às vezes, ele começou a trabalhar de forma errada e ele enfraqueceu e começa a doer. Então, às vezes, você corrigindo, manipulando a vértebra, você tem um alívio também desse ponto de dor. A gente vai continuar falando um pouquinho mais sobre a osteopatia, mas a gente vai abordar outras áreas da fisioterapia, doutor Cléo, porque realmente o universo é muito amplo, né? Muito vasto. Então, tenho certeza que muita gente está aí com alguma dúvida acerca de outras áreas da fisioterapia e na área que o senhor trabalha. O senhor é especialista em coluna. Coluna. Ok.